Começa agora mais um podcast de jornal especializado. Eu sou Andressa Souza. Eu sou Irene Ortega. Somos estudantes do 5º período de jornalismo da Univap e iremos falar sobre a pesquisa científica que traz maneiras de aproximação da comunidade com conteúdo científico, por meio do áudio na produção de conhecimento em hipermídia. Para entender mais sobre este assunto, convidamos o pesquisador, doutorando e mestre Jonathan Beck Ramos, formado desde 2014 em Comunicação Social, Rádio e TV pela Unimap. Jonatas, poderia nos explicar como surgiu esse interesse em desenvolver uma pesquisa científica direcionada a melhorar o conhecimento científico na sociedade? Então eu fui convidado a participar dessa oficina de 10 dias numa aldeia Chavante, numa cidade chamada Sangradouro, em Mato Grosso. E lá foi assim uma experiência transformadora, onde a gente dava oficinas de audiovisual para os chavantes e a gente ao mesmo tempo ia aprendendo da língua chavante, aprendendo sobre a cultura deles. E a ideia era que eles aprendessem a fazer roteiro, a fotografar, a editar. E assim, ao final dessa vivência, eles pudessem produzir, dividido em temáticas, né? Onde eles decidiam, inclusive, essas temáticas. A ideia era que eles pudessem produzir os vídeos sobre a própria cultura. E ali, para mim, assim, virou uma chave muito potente, que me fez ficar, assim, conectado de uma maneira apaixonada, né? Por essa forma de se trabalhar a pesquisa acadêmica. E qual o principal objetivo para a realização desta pesquisa? Bom, e aí eu fui mergulhando mais, né, a fundo nas temáticas que o professor Sérgio Byron desenvolvia e conheci também um outro conceito que ele desenvolveu e estava elaborando ainda, né, que é o conceito de texturas sonoras. Então, isso também acabou sendo incorporado para mim. Eu tenho uma história com a música, né? Eu sou músico desde que me conheço, assim, por gente, né? Uma coisa que vem da minha família, né? Da minha mãe. E aí, quando eu vi isso que era, na verdade, um livro áudio, né? Um livro que tinha um CD ali, a proposta era trabalhar, através do áudio, questões relacionadas à produção científica, né? Eu falo, mas como isso é possível, né? Então, mergulhando mais dentro dessa ideia, eu fui entendendo, né, que a gente tem, na verdade, nas matrizes de linguagens possíveis, né, para desenvolver uma pesquisa, a gente tem como tradição já há séculos algo muito direcionado, muito focado na palavra, né, na palavra escrita, sobretudo, né? Isso tem uma explicação histórica, que é uma herança do cartesianismo, que vai depois para o pensamento do cântico, e a gente vai carregar isso nas instituições acadêmicas. Como você poderia definir a sua pesquisa? Entendendo melhor esse tripé da minha pesquisa, a gente tem a ideia da produção partilhada do conhecimento, isso viabilizado através da linguagem hipermídia. O que é a linguagem hipermídia, né? É essa associação de linguagens, ou seja, a linguagem verbal, a linguagem visual, a linguagem sonora, somada, né, à possibilidade de interação, a ideia de interatividade, né? Isso é o que a gente compreende como linguagem hipermídia. Tudo que a gente consome, por exemplo, no universo web, a gente pode chamar de hipermídia, né? E o que isso pode oferecer para a produção de conhecimento nesse contexto da produção partilhada de conhecimento? Pensando, então, que essa possibilidade da linguagem hipermídia, ela abre a experiência estética, né? Ou seja, ela tira do centro a questão do texto escrito, né? Ela valoriza a imagem novamente, ela valoriza as sonoridades novamente, dentro desse contexto do CEDIP, né? Conduzido pelo professor Sérgio Byron, é algo então que movia a minha pesquisa, né? Ou seja, pensar como que através da linguagem hipermídia nós podemos promover possibilidades de produção partilhada de conhecimento.
E aí o recorte maior da minha pesquisa, que é o aspecto na questão do som. Então, a texturas sonoras seria pensar as possibilidades do áudio dentro do contexto da hipermídia e da produção partilhada de conhecimento. No seu artigo, você citou que visa ressignificar o lugar das partes envolvidas em pesquisas científicas, a fim de colocar os sujeitos autores inseridos ativamente no processo de pesquisa. Quais seus objetivos em relação a isso? Poderia nos explicar mais sobre esse trecho? E aí, quando eu vi isso, que era, na verdade, um livro áudio, né, um livro que tinha um CD ali, e aí a proposta era trabalhar através do áudio questões relacionadas à produção científica, né? Eu falo, mas como isso é possível, né? Então, mergulhando mais dentro dessa ideia, eu fui entendendo, né, que a gente tem, na verdade, nas matrizes de linguagens possíveis para desenvolver uma pesquisa, a gente tem como tradição já há séculos algo muito direcionado, muito focado na palavra, né, na palavra escrita, sobretudo, né? Então, isso tem uma explicação histórica, que é uma herança do cartesianismo, que vai depois para o pensamento do Kant, e a gente vai carregar isso nas instituições acadêmicas com muita seriedade, ou seja, né, a verdade está associada ao texto, né, à palavra escrita, né? Isso acabou gerando uma série de problemas também na produção de conhecimento e, sobretudo, num país como o Brasil, onde nós temos uma miscigenação cultural e uma força muito presente na oralidade, né? Ou seja, nós temos na matriz africana, na matriz indígena, uma herança cultural riquíssima, baseada e calcada na oralidade. Ou seja, o texto escrito aí ele não tem tanta relevância. Então, como a universidade vai incorporar essa forma de conhecimento se ela valoriza a verdade somente na palavra escrita? Então, esse é um grande conflito e um grande problema que a universidade, num contexto não só brasileiro, né, mas latino-americano, ou seja, na verdade é um problema, e aí pegando o Darcy Ribeiro, né, como referência, ele vai falar que um dos problemas da universidade brasileira é essa ideia de ter sido transplantada da Europa, né? Então, a gente transplanta a universidade, o modelo de universidade europeia para o Brasil, só que chegando aqui a gente tem um contexto cultural completamente diferente, e como a gente consegue contemplar, né, ou democratizar o acesso ou os modos de produção de conhecimento científico. Quais os benefícios da sua pesquisa? Bom, então eu penso, né, que um dos benefícios da minha pesquisa, não só da minha pesquisa, mas desse núcleo, né, que é o CEDIP, é justamente pensar formas de distribuição, de acesso a fontes de financiamento, de democratização das instituições, né, que financiam as pesquisas, né, por grupos de pesquisa que são financiados também pela CAPES, pela SNPq, pela FAPESP. Então, há aí uma verba, né? Assim, eu acho que isso é um dos pontos também fundamentais, porque a gente está falando de poder, né? De acesso à renda, de acesso a fontes de financiamento, e isso também significa esse guarda-chuva, né, que as instituições de produção de conhecimento elas detêm um poder institucionalizado, né, que está ligado ao governo, e que somente uma parcela da população tem acesso a esses privilégios. Quais seriam suas palavras de incentivo para os estudantes que desejam ser pesquisadores cientistas? Eu quero deixar essa reflexão para pensarmos, né, nos modos de produção de conhecimento, para discutirmos essas questões, para discutir o acesso, a diversidade, né, que nós temos no Brasil, nas múltiplas formas de conhecimento que nós temos no Brasil e que a universidade tem ainda uma certa dificuldade de valorizar. Quero agradecer aos alunos que estão promovendo esse diálogo e
É uma honra para mim poder, de alguma forma, contribuir para isso. Agradecemos nosso convidado, Jonatas Ramos, por nos apresentar e explicar sua pesquisa que trará muitos benefícios para a nossa sociedade. Encerramos agora mais um jornal especializado. Até a próxima, pessoal!